Tô muito folgada? Nada. Então tá bom. Bom, boa noite. 44 ou 45? Ainda 44. Então deixa o pessoal sentar, deitar, se preparar. Boa noite, galera. Fala boa noite aí. Boa noite. Fala boa noite aí enquanto eles estão se arrumando, ó. Tá vendo? Senta aí no seu sofá, na sua cadeira, na sua calçada, no chão, onde for. Porque tem uma coisa muito legal pra te falar hoje. Eu não, né? A Diva também tem. 45 já. É 45 agora. Agora oficialmente começa a nossa live aqui da Genetics Scientology. A gente tá aqui no Tatuapé, Zona Leste. Eu sou a Luciana Santos. E eu sou a Diva Rosina. E é isso aí. Faz um tempinho, né, Diva, que a gente trabalha junto, levando informações para que você aumente a sua consciência, a sua habilidade de lidar com os problemas da vida. E o tema de hoje vai ser como que você pode tornar os seus sonhos realidade. Primeira coisa, apesar de tornar aí os seus sonhos realidade, não tem a ver com mágica, tem a ver com ação. Agora, que tipo de ação? Porque não sei se você já viu que tem gente que faz, derrama suor, trabalha, se esforça, se mata e não tem o resultado que queria. Então, não é qualquer ação, uma ação muito específica. Então a live de hoje vai tratar desse tema. E boa noite para quem está chegando, realmente é muito bom ter você aqui. Fala aí de onde você é, de que cidade que você é. Eu sempre pergunto, mas às vezes varia, sabe? Às vezes é pessoal do Amapá, Monte Largo, Paraná, Espírito Santo, Vila Velha, Rio de Janeiro, Bahia, Minas. Gente, brigadão aí por você estar usando o seu tempo para ter um pouco de informação para fazer diferença na sua vida e na de outras pessoas. Mas bora lá, vamos ao que interessa, né? Como que você pode, quais são as ações específicas que você tem que ter, que você tem que fazer para que o seu sonho se torne uma realidade? E não é mágica que eu vou falar, mas funciona num passe de mágica se você usar. Ó, basicamente vamos voltar pro beabá. Você tem uma mente, certo? Você sabia? Agora você está sabendo. Você tem uma mente. Essa mente, que são um conjunto de todas as suas experiências, boas e más, você utiliza aí na sua vida para resolver os problemas da sua vida. Você sabia que um dos propósitos da mente é ter soluções para os problemas? Sua mente serve para isso. Se você não está usando a sua mente para resolver problemas, por que você está usando? Já pensou? A mente existe para isso, para que você resolva os problemas da vida. Então, tudo que tem a ver com sobrevivência, qualidade de vida, realizar sonhos, todas as suas decisões vêm da sua mente, certo? É real para você? Pois é. Então, o que você está fazendo com a sua mente? Sabe como usar? É isso que você vai saber hoje. Então, a mente é o conjunto de todas as suas experiências. Agora, tem as experiências boas, as experiências de conteúdo necessário para resolver a vida, as experiências, o treinamento, o estudo, para que você saiba lidar com sua família, lidar com o seu animal, lidar com seus sonhos, lidar com a sua empresa, com o seu trabalho, com o que for. Se você não está tendo o resultado que gostaria, o que deveria, o que será que está errado? Então a mente tem duas partes, certo? Alguns de vocês já sabem. Para quem está chegando, para quem está vendo a live pela primeira vez, então vai saber agora. Tem a mente reativa, vou falar bem breve, tá, galera que já conhece. Mas tem a mente reativa, que é a mente que faz você reagir. A mente que faz você dizer aquilo que você não devia, na hora errada. Aí depois você pensa, nossa, por que eu falei isso? Ou a mente reativa também é a mente que tem aquele conteúdo que faz você fazer coisas que você não gostaria. De repente você ataca muito, ou é muito estúpido, muito estúpida,
é uma ação aí da mente ativa, principalmente quando você não queria ser assim. Você pensa, nossa, eu queria mudar, mas é difícil. Tem gente que fala, né? O que eu faço pra amar o próximo? Qual é a barreira que eu tenho pra amar o próximo? O próximo. Mas na verdade é você, né? Então é algo aí na sua mente que tem que fazer você fazer coisas que você não queria. Ou deixar de fazer o que deveria também. Você deveria ser uma pessoa, de repente, mais agressiva no sentido de metas, de mais pra cima, de não procrastinar e de repente você se recua, você é mais introvertido, mais introvertida e você fala, nossa, mas não queria ser assim, eu trabalho com público, eu trabalho com vendas, trabalho na rua e eu sou travado, não consigo falar, por quê? Então você vê que a mente ativa é uma coisa assim muito forte. Não adianta seu amigo, seu vizinho, seu pai, sua mãe te dar um sermão de 1 hora e falar, você tem que ir, porque assim, porque foi assim, blá, 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 blá. Só que reativamente você não consegue seguir esses conselhos e você gostaria de fazer isso, certo? Então a mente reativa é a mente que contém aí todo o arquivo, lixo, arquivo de dor, carga emocional, sabe aquela energia pesada, energia negativa? Tá na mente ativa. Então tem um método muito específico para você se libertar aí das cargas da sua mente ativa. Mas eu vou deixar esse tema para outra live, tá? Porque o tema hoje é como transformar o seu sonho em realidade apesar da mente ativa. Tem um jeito. Se você tentar ir na sua casa fazer e não der certo, aí eu não te chamo um profissional, aí você tem que vir aqui, tá bom? Mas enfim, você tem uma mente ativa, as pessoas têm mente ativa, você teve uma dor, você nasceu, você tem mente ativa, porque essa dor tá aí arquivada. E normalmente o que a mente ativa faz, ela traz a dor à tona e depois você vai agir na vida conforme as gravações que estão relacionadas a essa dor. Tudo que foi dito vai vir à tona. Todas as sensações vai vir à tona. Aquelas doenças que você faz exame, não sabe por quê, e fez vários tipos de exame, não dá nada, mas aí tem um problema, vai vir à tona porque fica na mente ativa, tá bom? Outra live, você pode ver mais sobre isso, tem as anteriores, ou depois eu faço uma live especial para falar sobre isso, tá? Aí tem a outra parte, que é a mente analítica, que é a mente legalzinha, a mente boazinha, é a fofinha, né, da história. Mas ela funciona com base nos dados que você tem. Fica a grande dica aí para você treinar a sua mente analítica. Qual é o conteúdo da sua mente analítica? Porque a mente analítica não tem dor. Ela tem as informações que você concorda, que você guarda, que você considera que veio de uma autoridade. O problema é que se a autoridade falar besteira e você concordar, você vai entrar em problemas. Mas o que eu quero dizer é que a mente analítica ela existe aí para te ajudar a resolver os problemas na vida. E se tu não tá resolvendo o problema, qual é o problema, hein? Pois é, então você vai saber agora, vai saber uma história. Eu quero que a Diva entre na história, porque a Diva é ótima, atendeu muita gente, fala com muita gente, então ela é muito boa de falar uns causos aí que dá a realidade do que a gente está falando tecnicamente pra você, tá bom? Então, Diva, você conhece alguém que se auto-sabotou, que trabalhou, que lutou, que fez tudo certinho, a pessoa fez tudo na linha, até a pessoa para e pensa, fala, nossa, mas aquele ele tá fazendo umas coisas meio erradas, eu tô fazendo tudo certinho. E no fim dá tudo errado. Você conhece alguma história assim? Eu conheço uma história de uma pessoa que tinha um sonho que acabou se tornando um pesadelo. Não foi realidade dessa vez, não tornou realidade. Mas depois não tornou realidade. Porque a pessoa tem que saber o que ela quer. E esse rapaz, ele sabia o que ele queria. Ele queria ser um professor de educação física. E era o sonho dele. Mas ele veio de uma família onde todos eram advogados. Então já tinha um histórico lá de que advogado na família era top. E tem algumas famílias que tem essa, né? Você tem que seguir mais ou menos a linha ali. E ele não queria ser advogado, não tinha nada a ver com ele. Mas família vai falando, ó, isso daí é bom, isso daí é uma autoridade, é uma coisa que você vai ser reconhecido, você deu tudo para ele de forma que ele achasse aquilo interessante. O pai dele era um advogado famoso e o sonho dele era ser juiz. Como ele não foi... Aí quem teve que sonhar isso, né? Alguém tinha que sonhar o sonho do pai, porque naquela família não tinha um juiz. Ele falou, ó, meu filho, você tem tudo para ser juiz e a gente vai te apoiar.
Aí, com 17, 18 anos, o sonho dele era outro, não tinha nada a ver com isso. Ele achou que podia. Qual que era o sonho dele? O sonho dele era ser um professor de educação física. Inclusive, ele tinha Personal? É um personal, ele tinha todo um perfil, ele era um rapaz... Era não, é até hoje, um rapaz muito bonito, tem presença, tinha tudo. Era o cara que nasceu para ser esse personal. Mas, família, conversa, acaba mudando o foco dele para ser juiz. Aí ele teve que estudar para ser advogado, porque não tem como ser juiz sem ser advogado. Aí passou uma vida estudando. Fez direito, né? Fez direito e se tornou um advogado. Aí o pai dele falou, olha, ser advogado não é tão importante como ser um juiz. É o meu sonho, mas eu quero que você seja o melhor juiz. É o meu sonho. E eu vou te apoiar. Aí, só que a vida para ser juiz tem que estudar muito. Não é uma coisa que uma pessoa sai e já é juiz. Não é uma coisa que já é um cargo que recebe assim do Em nada. um mês, né? Em um mês. Tem que ter toda uma preparação. Então tem concurso para ser juiz. Aí esse rapaz estudou. Foi uma luta. Vai fazer o concurso. Não passou. Aquela decepção. Tem que se preparar mais, né? Porque se não passou, tá na boa ali. Tá. Apoia mais um pouco, estuda mais, faz. Depois de 4 ou 8 anos, não sei quanto tempo que é para ser juiz, não passou. Sei que ele estava com mais ou menos 35 anos, aí foi onde que ele falou para mim, ele falou, olha, eu tô na boa, pego o 3º lugar, mas eu nunca consigo o 1º lugar. E aí, pela história, falta de esforço não foi, né? Estudou muito, ele se ficava trancado no quarto estudando, porque a família cobrava isso dele. E o emocional, como foi ficando? Ele foi ficando cada vez mais frustrado, porque ele não conseguia superar a expectativa que era do pai. E para a família ia ser um troféu, era o único que ia ser juiz. E foi passando o tempo, Ele foi cada vez ficando estressado, ele começou a ficar assim de uma forma, porque o estresse nada mais é do que um estado de sofrimento mental e emocional. E ele começou a sofrer, porque ele precisava passar para mostrar para o pai que ele conseguiu. E ele ia dar esse sonho era para o pai, na realidade. Mas ele ficou, olha, era 40 anos, ele não conseguiu. Aí um dia eu encontrei ele falou para mim, ô Deus, você não sabe o que aconteceu com a minha vida. Perdeu o sentido. Porque eu não consigo ser juiz e não posso mais ser um personal, porque... Nossa, passou o tempo. Passou o tempo e não tem como correr atrás de um sonho que passou. Ele já não era mais aquele garoto de 18 anos, cheio de vontade de ser o personal. Ou seja, também já estava sentindo a sensação do fracasso, né? Porque, lógico, a pessoa se esforçava muito, mas... Porque o peso da idade a idade vai chegar, né? Ele teve essa sensação. Ele teve essa sensação de que o tempo estava passando. E ele falou, olha, ser juiz, ele achou assim que é muito difícil para ele. Porque ele falou, eu estudo, eu me preparo, mas não adianta, sempre tem um melhor que eu. Engraçado, né? Ele não nasceu para ser juiz, então não ia ser juiz. Agora, qual que é o ponto aí, hein? Por que a pessoa fez o que tinha que fazer, focou, estudou, se preparou, deu errado, tentou, deu errado, tentou, deu errado, tentou, mas ao invés de estar feliz que estava cada vez mais perto do sonho, estava se sentindo mal. Acontece o seguinte, essas pessoas, esse rapaz, ele sabia o que ele queria. Mas será que sabia, Luciana? Vamos ver. De acordo com essa história, ele queria ser personal, né? Personal trainer. Isso. E aí, fez de tudo para ser juiz, olha só. Agora, o que isso tem a ver com o sonho se tornar realidade? Que informação técnica que a gente tem que pode ser útil para você ver se você tá alinhado ao que você gostaria de fazer, tá alinhado ao seu sonho realmente, ou alinhada. Então, eu vou ler uma definição aqui, da página 5, página 3 desse livro aqui, ó. Ética. O que é ética? Vou falar disso.
Boa noite para quem chegou aí. Eu falei boa noite no início. Bom dia, boa tarde para quem vê a live depois. Boa madrugada, bom tudo aí para você que tá vendo, tá? E obrigado pela sua participação. Isso é muito bom mesmo. Nós queremos que você use na sua vida, que você tenha bons resultados, bem legais. Compartilhe com a gente, conte sua experiência. É tão bom saber que a gente deu uma informação que ajudou. É muito legal porque a gente tá aqui para isso, tá? Compartilha aí com a sua galera, com a sua família, com quem quiser. Mas enfim, vamos lá. Essa história que a Dilma falou, da pessoa que queria ser uma coisa, foi outra, tem a ver com ética. Você sabia? Agora você está sabendo. Vamos ver aqui, ó. Página 3. O que diz sobre a ética? Ética parece um assunto tão pesado às vezes, né? Isso não é ético, isso é ético. Mas aqui tem um livro muito da hora, que é esse aqui, do Huber, que fala sobre o assunto. E o que ele diz? A ética consiste, ou seja, a ética é formada, a ética é feita, é elaborada. A ética consiste simplesmente nas ações. Não é falação. Não é uma decisão de comportamento, assim, é uma ação. A ética consiste simplesmente nas ações que o indivíduo toma em relação a si mesmo. Vou repetir. A ética consiste simplesmente nas ações que o indivíduo toma em relação a si mesmo. Isso é uma coisa pessoal. Ou seja, não tem como você pôr uma arma na cabeça de alguém e falar assim, tem que ser ético. Não é assim que funciona. É uma coisa pessoal. Quando a pessoa é ética ou mantém a sua ética, isso é feito pelo seu próprio determinismo. E é ela própria que faz. Complementando de um outro livro mais fininho de ética, a ética tem a ver com as ações, como está aqui, que você aplica a si mesmo. Você vai aplicar em você, não é a outra. Diante de uma situação, diante de um comportamento que você esteja envolvido, que seja contrária aos ideais. Porque o que essa definição de ética tem a ver com essa situação da história do rapaz que queria ser personal e estava sendo juiz e deu tudo errado, ele ficou frustrado e se sentindo fracassado. A ética é assim, você tem uma decisão, você sabe mais ou menos o que você quer, falando de coisas em prol da sobrevivência. Então, toda vez que você dá uma desviada, ou seja, você está envolvido numa situação, num comportamento, você tem ações para voltar para a linha. Compreende isso? Então, a ética consiste nas ações que você aplica a si próprio, certo? Quando você é ético, você decide. Não tem como impor a ética para ninguém. Você está com você 24 horas. Se você é bom, se você é mau, se você sobe, se você desce, você sabe o que você está fazendo. Agora, vamos num detalhe bem tranquilo da ética. É que são as ações que você aplica a si próprio para corrigir algum comportamento que você esteja envolvido, alguma situação aí que você esteja envolvido. Vou dar um exemplo, depois a gente vai conciliar essa coisa de ética com a história que a Dilma falou, mas um exemplo que não tem a ver com isso. Uma mulher está solteira e ela quer casar, quer encontrar alguém bem legal para casar. E ela mais ou menos tem um ideal, tá? Porque a ética está ligada aos seus ideais. O que é seus ideais? É um sonho que você quer realizar. É algo que você quer tornar realidade. Aí, você, a mulher que quer casar, encontrar uma pessoa bem legal, ela, mais ou menos, digamos que se ela for assim um pouco mais detalhista, mais metódica, ela vai até fazer aí a lista. Um checklist. Um checklist. Tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser blá, blá. Eu não estou falando de um príncipe encantado, mas de alguém mais ou menos que ela quer aí, que é ideal para ela, que vai de acordo com um sonho que ela quer realizar nesta área da vida. E aí ela coloca um detalhe ali. Eu quero que ele seja família, que ele seja mais caseiro, que não seja muito baladeiro, que não seja mulherengo, e coloca coisa assim, dando um exemplo, tá? Aí ela vai pra balada, toma todas, beija uns 10. Dentro desses 10 que também beijou todas, eles começam a ficar juntos. Aí ela começa a olhar, ele é um pouco mulherengo, mas vai. Ele não é caseiro, mas vai. Ela vai. Nesta situação especificamente, ela está fora de ética. Por quê? Porque ela já tem um ideal. Então ela está envolvida aí
num comportamento e numa situação que ela pode falar, opa, basta, não é isso que eu quero, deixa eu voltar pra linha. Ela mesma pode fazer isso. Mas o que ela faz? Se enrola mais, até tem um filho com o cara, depois piora. E ela sofre. E ela não sabe por quê. Quem é que quer que ela sofra, bem ou mal? Nossa. Jogaram praga, estão com inveja do nosso relacionamento, e blá, e blá, e blá. Mas quem começou com um pequeno fora de ética? Então veja que o assunto é leve, não é uma coisa pesada. Mas tem a ver com isso de ideais e ações. O que é ideal? As suas ações estão alinhadas ao seu ideal? Então, se não estão, você começa a ter certas reações. Qual a consequência de estar fora da linha? Preocupação, miséria, desespero, redução. Às vezes a pessoa se sentia mais feliz, mais animada, aí ela reduz a energia. Sente que a capacidade não é mais a mesma. Aí começa a sentir o peso do fracasso. E às vezes não é uma coisa super grave que a pessoa fez. É simplesmente saiu da linha, saiu dos trilhos, entende? E às vezes a pessoa precisa de um profissional. Às vezes vem aqui na Dianética pra gente poder falar, como que tava? O que você fazia nessa época? Como que era a sua vida? O que você queria? O que você sonhava? E as suas ações para a pessoa se dar conta de que um pequeno detalhe fez ela desalinhar todo um sonho. Entende? Então, guarda essa definição. Baseado nesse livro aqui, página 3. E complementando de um outro livro também de ética, do mesmo autor, Aaron Huber. A ética são as ações que o indivíduo aplica a si próprio. Você aplica a si próprio. Para corrigir, ou seja, tá saindo dos trilhos, vamos corrigir, vamos tornar alinhado. Para corrigir alguma conduta, alguma situação que esteja envolvido, que seja contrária aos ideais. Então tá contra os ideais, aí você volta ali, para a linha, entende? Então, todas as pessoas têm um sonho em relação à sobrevivência. Até uma pessoa má, às vezes ela gostaria que as pessoas gostassem mais dela, que falassem bem dela, mas ela faz coisas que afastam mais a pessoa, e é aí onde ela está fora de ética, às vezes ela não percebe. E precisa de um treinamento, precisa de conhecimento, precisa de terapia, precisa de coisas para se alinhar. Então, se você tem um estado ideal do seu ser, você gostaria de ser uma pessoa, e você está cada vez mais distante de ser essa pessoa que você mesmo gostaria. Não o que a sociedade espera, mas o que você espera de você. Então, o que você está deixando de fazer? Que coisa que você poderia corrigir no seu comportamento para se alinhar aos seus ideais? E essa foi a história do garoto. Queria ser personal, tinha um sonho, não se sentiu capaz de lidar com a família, deveria buscar capacidade para lidar, porque ele matou um pedaço dele. O tempo passou e ele já não sentia tanta força para alinhar novamente o sonho que ele tinha antigo. Se você quer trabalhar com arte, a arte, nossa, é o campo assim mais atacado. Porque eu tive pessoas, artistas na família. E o que os amigos artistas falam? Minha arte não dá dinheiro. Ó, sai fora dessa, entende? E às vezes, muitas vezes o artista também, ele quer aquela validação, quer ser famoso pro mundo. Mas não vê como que a arte dele poderia colaborar com uma parte do mundo. Não estou falando todos, mas foi o que eu presenciei com artistas que eu convivi. Dessa coisa de não acreditar no próprio sonho, porque a sociedade fica blá, blá, blá. E aí a pessoa vai trabalhar no escritório, atrás de uma mesa, blá, 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 escreve, estresse, atrás de um computador, porque ela concordou que, isso é impossível. Não dá dinheiro, não quero saber, etc. Então, é um exemplo que a pessoa poderia estar fora de ética com ela mesma. Então, o propósito dessa live, como o assunto é ética, não é julgar ninguém, mas simplesmente fazer você perceber aí o que não tá ok nas suas ações. Você tá preocupado com alguma coisa? Tá assim, tenso? Tá até perdendo sono? Então, isso tem a ver com ética. Você não tá alinhado. Porque se tivesse, por que você tá tão tenso? Só que é tranquilo resolver. Não é uma coisa difícil. Entende? Você reduziu alguma coisa, sentiu que sua capacidade não é mais a mesma, baseado no seu ponto de vista. Sentiu que você não é mais aquela pessoa cheia de vida que um dia você foi. Reduziu, o seu nível emocional tá pior.
reduziu a sua segurança. Você era uma pessoa segura e agora não é mais. Se você tava assim e foi pra... caiu, se você imagina aí um gráfico na sua frente, era assim, em direção às estrelas, e ele foi em direção abaixo do fundo do poço, significa que tem alguma coisa fora de ética aí. E se tá difícil de você ver, tu tem que vir aqui fazer uma entrevista de alinhamento com a tia Diva aqui, viu? Mas voltando na história do rapaz, Diva, você viu? Você viu? Acontece o seguinte, a pessoa sabe o que ela quer. Só que em vez dela acordar para a vida, ela continua sonhando acordado. Ela acha que um dia o sonho que ela tem, que ela mudou a rota, ela vai realizar. Mas tem coisa que o tempo passou, não tem como voltar. Então, ficar esperando as coisas acontecerem, no fim vai dar tudo certo, não existe isso. Se você sabe o que você quer, você tem que seguir aquela direção. Você tem que buscar superar aquelas barreiras que vão aparecer, porque é impossível você ter um sonho e cair de paraquedas já está realizado. Não é assim. Vai existir barreiras que você vai ficar feliz de superar cada um. Então, o que a gente faz aqui na Dianética? Ajuda você a superar e atingir o seu sonho de uma maneira que você encontre a felicidade dentro de você. Porque na história do rapaz que eu contei, ele foi fazer a felicidade do pai. Quando você você se empenha em realizar o sonho de outro, não tem como você ser feliz. Porque por mais que você vai naquela direção, parece que as coisas ficam mais longe. Não tem como. E quando o sonho é seu, cada barreira que você supera é uma satisfação, é uma realização. Então, se você está fazendo coisas que está te deixando mal, angustiado, estressado, você pode ter certeza, você está fazendo coisas ou para agradar uma pessoa, ou está fazendo um caminho mais fácil, achando que aquele caminho vai dar certo para depois você voltar e entrar com tudo no seu sonho. As coisas não são assim. O tempo passa e às vezes o seu sonho ele fica tão distante que chega a hora que você fala assim, poxa, era a minha vontade, ai como eu queria, ai mas eu não tinha condições, a vida foi difícil comigo, ninguém me apoiou. Uma coisa você pode ter certeza, o seu sonho você tem que pagar o preço, porque ninguém vai comprar teu sonho, quem tem que investir nesse projeto de vida é você. Então você tem que buscar conhecimento, saber onde as coisas não estão indo do jeito que tem que ser e alinhar. Porque se o sonho é seu, as barreiras são suas e a vida é sua. Se você não seguir essa rota, você vai se perder, como muitas pessoas que eu atendo e falam, quando eu era mais novo eu queria isso, mas mudou. Não é que mudou, o sonho continua vivo dentro de você, só que quem mudou foi você. Você não teve coragem suficiente para ir até o fim. E um sonho, você não pode ir até uma altura e desistir. Você tem que ir até o fim. Enquanto você não chegar lá, não tem realização. É só um sonho que virou um pesadelo. Então, preste atenção. Se você não está se sentindo bem com você mesmo, significa que o que você está fazendo não condiz com você. E quando você tem que saber quem é você, você tem que saber onde você vai chegar, o que você quer fazer e ir para cima. Porque nada cai no céu. Você tem que seguir uma rota. E a melhor rota é buscar o conhecimento. Com Dianética você consegue ter um controle inteligente da sua vida e assumir esse controle. Porque se você não controlar, você vai ser controlado. E quantas pessoas, tem gente controlando, parece uma marionete. Faz isso, não, você vai fazer isso. Isso dá dinheiro, isso não dá dinheiro. E não existe o que dá dinheiro que dá felicidade. O que dá felicidade é a sua realização. O dinheiro é uma consequência daquilo que você faz. Porque se você não tiver realização, você é uma pessoa que ganha dinheiro e é frustrado. Eu conheço muitas pessoas que têm dinheiro e não têm felicidade. Porque a felicidade, ela não está fora de você, ela está dentro. Quando você fala para mim, eu estou em crise. Você está em crise? É de dentro para fora. A crise nunca é de fora para dentro. Então começa a avaliar a sua vida de um ponto de vista de que é a sua vida que está em jogo.
E se você não olhar para você e ver, ser sincero com você, fala o que eu quero para mim, aonde eu quero chegar, o que eu quero fazer na minha vida. Se você não for sincero com você, você vai morrer sem ter vivido, porque não vai ter prazer nenhum, né, Luciana? Pois é, exatamente. Antes de continuar, boa noite. Boa noite. Muito obrigada pela sua participação aí, pessoal do Face, Instagram e depois do YouTube, né? A gente está falando aqui de como tornar os seus sonhos realidades através da sua ação. Não falamos de mágica. Não quero dizer que mágicas não existam. Não queremos dizer que boa sorte não exista. Só que quando você vai regular a vida, quando você pensa na sobrevivência, você tem que pensar numa fórmula que serve para todo mundo. E sorte é uma coisa que uns têm e outros não têm, né? Quando é assim, quem não tem tanta, ou quem pensa que não tem, deveria ter uma fórmula mais exata para conseguir ter o mesmo resultado que as pessoas que têm sorte têm, certo? Então a gente mencionei aqui ética, não sei, que entrou depois, que tem a ver com as ações que você tem, que vão de acordo com os ideais e os interesses aí. Mas lembra, a ética sempre está ligada à sobrevivência. Sempre o propósito é uma coisa boa. Você pode pensar, o cara ali, ele quer, sei lá, ganhar dinheiro destruindo a vida dos outros. Vamos pensar no propósito dele. Vamos ver exatamente como que é. A pessoa, às vezes, quer dinheiro rápido, quer dinheiro fácil, e ela acaba fazendo da forma errada. Mas pensa, essa pessoa desfruta, no sentido de, tá tranquilo, tá fugindo de alguém, tá presa, morreu cedo, sabe? Cedo de maneira catastrófica, horrível e falando até assassinada. Então, tem fatores aí que muitas vezes a gente atende bastante gente. Então, o que a gente sabe? A gente vê ali a vida real da pessoa. Existe o que ela posta no Instagram ou qualquer coisa e existe o que ela vive. São coisas totalmente diferentes. Então, às vezes a pessoa tá fazendo uma coisa que não é bem aquilo, parece que é legal, a pessoa está mal, mas o mundo não sabe. Só que a pessoa sabe o que ela passa. E às vezes a pessoa fica doente, tem uma certa doença, e fala, nossa, meu cara era tão alegre, você já viu? Eu escutei muitas histórias do ano passado de gente falando, nossa, o cara morreu do nada. Mas como ele é alegre para caramba, e você não sabia exatamente o que a pessoa estava passando. Exatamente o ponto que ela estava desalinhada com ela mesma. Que às vezes ela também, por não ter informação, ela vai falar pra quê? Pra uma pessoa que ela acha que também não vai ajudar. Então, às vezes a pessoa acaba ficando no mundo dela, vive a vida dela ali, tem as dores que ela tem, derrama lágrimas que ela não quer falar para outros, porque ela pensa que não tem como ninguém ajudar, e se torna chata. A pessoa pensa, né? Se torna chata ela ficar falando dos problemas dela. Então, tem gente que tem essa questão. E a gente pode dizer com propriedade, não pense que uma pessoa que está fazendo uma coisa que não é legal está tão feliz assim como o Instagram mostra, baseado em quem a gente atende, né, Diva? É verdade. Às vezes a pessoa mostra uma imagem que ela gostaria de ser, mas no fundo você vê que aquela pessoa é sofrida. Mas é fácil fingir, é fácil sorrir, porque as pessoas acham que só porque eu tô sorrindo, eu tô feliz. E não é bem assim. Exatamente, os resultados na sua vida que ditam isso. E não para mostrar para os outros, é o que você realmente sente, é o que você realmente vive, não é o que você posta, o que alguém pensa, não, o que os outros vão pensar. A ética tem a ver com você, é uma coisa pessoal. Quando você decide alinhar, é por você. Você pode vir aqui, você pode ir onde for, e fazer uma lista, ter decisões, não, a partir do dia 1º de janeiro de 2023, vou fazer isso. Pode ver que a maioria das pessoas depois não fazem nem metade do que colocaram naquela lista. Não estou falando todas, mas a maioria. Então, qual que é o ingrediente anterior? O que está faltando? Está faltando ações específicas. Quando a gente mostra, fala de ética, lembra, são ações, é o que está escrito aqui na página 3. São ações que o indivíduo aplica a si próprio para corrigir alguma conduta, alguma situação que esteja envolvida, que seja contrária aos ideais e melhores interesses aí. Então, a pessoa tem ideal. Tem ideal com ela mesma, você tem ideal com você. Como você gostaria de ser? Como pessoa. Tipo, eu queria ser mais seguro, eu queria ser mais comunicativo, eu queria ser assim. E você se alinha, não porque alguém tá falando, mas porque você gostaria. Tem a sua família, como você gostaria que fosse o seu lar?
com mais paz, tipo, sair mais com os seus filhos, que o casamento não fosse tão rotineiro. Ou pra quem não tá casado, encontrar alguém assim, 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 aí a pessoa faz um negócio totalmente torto, entende? Como você gostaria que fosse aí na sua igreja, na sua religião, no seu grupo, no seu esporte, onde fosse. Você tem ideais, você tem coisas que você contempla, que você gostaria. Talvez não esteja com atenção, mas você tem. E quando você está desviando muito disso, você começa a sofrer das consequências disso. Pode ficar mais triste, mais preocupado, mas o seu corpo não fica de acordo com o que você gostaria. E entra N fatores aí que faz com que você perca um pouco da sua energia. E o nosso propósito é justamente te dar informação, te desperta para que você tenha essa energia de volta, para que você resgate, às vezes, esse propósito que muitas vezes está enterrado em cima de uma coisa, de outra, e tá lá longe. E você tá aquela pessoa perdida que já nem sabe mais o que quer, para onde vai, onde que eu tô, pra onde eu vou, o que eu tô fazendo. Fica totalmente, realmente perdido, confuso. Não falo que todos estão assim, mas muitos estão. Luciana, uma coisa que eu acho impressionante, em todas as entrevistas que eu fiz até hoje, que não foram poucas, toda pessoa nasce com um ideal. Não existe um ser humano até agora que eu atendi que não tinha um sonho. O problema é, a pessoa vai contar o sonho dela, que é dela, para um outro. O outro fala, você é louco, isso daí não vira. E a pessoa acha que o outro, que ele falou, tá certo. Acho que eu sou doido mesmo, eu vou mudar. Vai fazer o que todo mundo faz. Então, se você tem um sonho, não conte esse sonho para qualquer pessoa, porque a pessoa não tem noção que aquilo é individual. O que eu sonhei para a minha vida é diferente do que a Luciana sonhou, do que o outro sonhou. Então, se fosse todo mundo igual, seria fácil. Eu vejo o que o outro está fazendo, faço a mesma coisa, vou ter o mesmo resultado. Mas aquele que é o sonho meu, sou eu que vou ter que seguir passo a passo, ver o que eu posso fazer melhor, com quem que eu posso contar, quem vai me ajudar, aonde eu quero chegar, o que eu preciso fazer. Porque tem que fazer alguma coisa, como a Luciana falou, são ações, então não tem como eu ficar sonhando e vai, sim, salabim, vai acontecer, não vai. Então tem que fazer as coisas. Mas o que é um sonho é seu, para o outro é uma loucura. Vai falar, imagina, isso daí não existe. Que nem isso que a gente está fazendo aqui. Ajudar a orientar as pessoas de que existe um sonho e que existe uma mente, que é uma analítica, uma reativa, e que a mente reativa vai te boicotar. Porque é uma mente que ela é contra os seus ideais. E se você não souber viver e entender como a mente funciona, você vai às vezes cair nessa mente reativa e falar, nossa, acho que eu sou louca, isso é verdade. E não é. Enquanto você não souber que existe uma forma de eliminar essa mente reativa e você seguir o que você quer e superar cada meta sem ficar com tanto medo e enfrentar as barreiras, você é um vencedor. Então você não veio nesse mundo para ser uma pessoa fracassada. Você veio para vencer, mas para vencer você tem que superar, primeira coisa, você mesmo. Porque às vezes nem você, né, acredita em você. Você acha que tudo é difícil, que a vida não é assim, que você não tem sorte. Quando na realidade quem faz a sua vida acontecer é você. Você é o único responsável pela sua vida. Então se você quer fazer as coisas, decida o que você vai fazer e busca ajuda. Busca aquele apoio onde você vai com tudo, tem a ação correta e vai. Não tem erro, isso eu te garanto. Porque eu já atendi muitas pessoas que chegaram onde queria, mas chegaram sim, superando barreira, porque não tem como você chegar lá sem passar por nada, isso é impossível. Pois é. Continuando. Tem aqui, no página 5 desse livro aqui, uma coisa. No início da live eu falei sobre a mente reativa, que é aquela mente, um monstro da vida, né? Que impede você de ter os resultados que você gostaria. Falamos também da ética, de você se alinhar, de ter o ideal e agir de acordo, não em desacordo, para que você tenha o resultado aí, né? E que se você não tiver aí com a sua ética dentro, assim, bem alinhado, você começa a ter preocupação, emoção ruim, começa a sentir mal, reduzido, tudo de ruim, certo? Agora,
A gente falou o que você pode fazer para fazer o que tem que ser feito e não deixar que a mente reativa tome conta. É óbvio que enquanto isso, o ideal é você fazer uma terapia e limpar, porque algum monstro sempre vai aparecer. Então você vai ter que ficar lidando. Então se você faz terapia e limpa, mente ativa, tira as cargas, é muito mais fácil. Mas enquanto muitos aí, que às vezes estão assistindo a live, nem sabe direito como é terapia, pode saber, só entrar em comunicação, no telefone, 11 20 94 42 14, precisa saber mais sobre a terapia, tá? Como que é? Pra quem não sabe, enquanto você não sabe, tem uma informação aqui que tá linkando, né? Essa coisa de ética, de alinhar seus ideais, a mente ativa. O que isso tem a ver? Porque pensa, se a mente é ativa, ela tem o lixo, você tem aquele mal-estar, a preocupação vem da mente ativa, ansiedade, depressão, estresse, pensamento negativo, tudo isso vem da mente ativa. E mesmo com tudo isso, você ainda pode aí alcançar seus sonhos, tornar seu sonho realidade. Então, como que funciona isso? A mente ativa pode te parar ou não? Pode, mas se você tem essa ferramenta, pelo menos você dá uma respirada. Olha o que ele fala aqui, ó, página 5. Muitas vezes, a mente reativa é acionada por uma situação antiética. Você sabia? Agora você está sabendo. Muitas vezes, a mente reativa é acionada por uma situação antiética. Quando a sua mente ativa está muito forte, assim, muito horrível, tem algo que é antiético. Ou seja, tem algo que tu tá fazendo que tá desalinhado do seu ideal. Seu ideal é pra cá e você tá fazendo algo pra cá. Por exemplo, teve exemplo que ela falou bem claro desse garoto que ficou frustrado, ficou mal, se sentindo cansado porque estava fazendo uma coisa totalmente diferente do que ele gostaria. Tem o caso da mulher que fica louca, arranca os cabelos, de tanto ciúme, que hora que o namorado tá chegando, ai meu Deus! A pessoa já entrou no relacionamento, sabendo mais ou menos como a pessoa era, totalmente diferente do ideal dela, e agora ela tá mal com a situação do relacionamento. Entende? Então, o fora de ética aí começou muito antes. Ela já estava desalinhada e agora fica louca, preocupada, perturbada. A pessoa que está endividada deveria estar produzindo mais, aí ela fica lá horas no WhatsApp, fazendo qualquer coisa, vendo qualquer coisa, perdendo tempo, devia estar produzindo, fazendo outra coisa. Ou seja, ela tem ações diferentes daquilo que ela deveria realmente fazer para que ela chegue no ideal. Então, como ela não está assim, quem entra para falar o monstro, a mente ativa entra. Então, dica, descubra em que área você está desalinhado, desalinhada. Você sabe. E o que você está fazendo diferente daquilo que seus sonhos pedem? Se você tem a intenção de repente, tocar nesse livro, mas aí você começa a olhar a iluminação, fazer outra coisa. Ou seja, o seu sonho já era, né? Tá afastado. Você tá fazendo uma coisa totalmente diferente. Então, alinha isso aí, tá bom? Porque a mente ativa só ganha força e poder se você sair muito da linha. Sabemos que as cargas estão aí e que hora ou outra você vai ter que tirar essa carga. A genética existe para isso. Mas um remedinho que ajuda bastante você se manter na linha. Na linha no sentido de sonhos e ações, certo? Nesse sentido, tá? Não é algo para te atacar, para te criticar ou algo, qualquer coisa assim, mas é para te acordar. Alinhe-se. A Diva tá fazendo uma entrevista super da hora de alinhamento, então aproveita, agenda lá com ela, vê certinho. O nosso telefone é o 11 20 94 42 14. Não precisa colocar o 9, apesar de ser o WhatsApp. É 11 2094 4214. A gente está aqui no Tatuapé, em São Paulo, somos a Dianética, Zona Leste, de Missão São Paulo. E o nosso... Onde a gente está nas redes sociais? Instagram, Facebook, YouTube, Telegram. Então, como que você faz? Digita aí, www.dianeticadobrasil.com.br/bio. Você encontra a gente no Telegram, Instagram, Facebook, YouTube, tá bom? E basicamente é isso. A gente vai continuar um pouco essa informação, que o tempo já está acabando. E aí você vai saber como que você pode aumentar o seu potencial para conseguir o que deseja. Então ela vai ter uma continuação esse assunto, certo? E quer deixar mais um recado, Diva? Você dizer que você pode mudar a sua vida e assumir o controle. Isso é muito importante. Exatamente. Qual materiais de referência dessa live? Sobre a mente humana,
Evolução de Consciência. Sobre a ética e alinhar suas ações, Introdução à Ética. O kit de alinhamento perfeito, tá bom? Até a próxima live, 20h45. E lembra que sexta tem as curiosidades sobre Scientology. Então veja sempre após as 13 horas os vídeos que postamos, são bem curtos, sobre Scientology. Uma outra coisa que também a gente vai começar a chacoalhar mais é o Telegram. Você vai ouvir aí os podcasts no Telegram. Então, entra em comunicação com a gente, pergunta, tá bom? E muito obrigada pela sua participação. Curte, comenta e compartilha. Até a próxima live.